Então, pessoal, tranquilo. Mais uma vez aí, obrigado pela presença de todos, pelo tempo aí de vocês para a gente fazer esse bate-papo, né? Fazer esse bate-papo, trocar uma ideia, falar um pouco sobre a Tegros, falar o que a gente faz aqui no nosso dia a dia, né? E prestigiar aí o Daniel, né? O que vai bater um papo, falar da experiência dele. Ele é um cara bastante de mercado aí, tá há um longo tempo aí, assim como eu, desde a época que eu tinha cabelo, né, bem novo, trabalhando, programando, né? Então vai ser um bate-papo legal, vai ser uma troca bacana, né? E acho que quem está aí iniciando na carreira, ou então quem está na carreira de desenvolvimento e quer enriquecer aí o conhecimento e pegar uma trajetória de alguém com bastante experiência, vai ser bem bacana, beleza? Então, primeiramente, de novo, boa noite. A gente aqui na Tegros, eu estou falando aqui da Tegros, né? Eu estou aqui em Vitória, a sede aqui em Vitória, no Espírito Santo. Ela é uma empresa que tem mais ou menos 5 anos de vida, né? Mas nesse meio tempo a gente se coloca como uma empresa de solucionadora de problemas, né? Então a gente se coloca, tipo, só tem duas formas de a gente melhorar a vida das empresas, né? Ou a gente melhora o faturamento das empresas, ou a gente melhora o processo, né? Não tem outro jeito. Então a gente se coloca para fazer isso da melhor forma possível. Como é que a gente faz? A gente traz lead qualificado, né? Então a gente tem equipe de growth aqui que faz esse trabalho de capturar lead qualificado, pessoal do marketing, enfim, traz isso com bastante propriedade aqui. Tem um time aqui que trata como um processo, né? Então o pessoal otimiza o processo aqui, entende, mapeia os processos das empresas, entende o que essas empresas estão fazendo, consegue mapear isso e colocar isso em algum aplicativo, algum sistema de mapeamento de processo, que seja. Depois, a gente tem essa questão do soft skill muito forte, né? de tech skill muito forte, e a gente faz todo esse processo utilizando tecnologia, né? Então, eu aqui sou responsável da área de tecnologia, então a gente debruça no processo todo da empresa, enfim, até na área de marketing de growth que eu falei com vocês. O que precisar, a gente vai lá e desenvolve. Se precisar fazer uma integração, a gente integra. Se precisar fazer um sistema, a gente faz um sistema. Se precisar customizar alguma aplicação, a gente customiza. Mas a gente é focado em solucionar problemas de tecnologia dessas áreas de processo como um todo, né? E, obviamente, não adianta nada você trazer faturamento com lead, mapear os processos, usar tecnologia para otimizar, enfim, melhorar os processos, né? Recursos tecnológicos, integrações cada vez mais, que você não consegue medir, né? Então, tem uma área de dados aqui também que entra, pluga as informações, entra com análise de dados e consegue criar dashs, relatórios e tal para os gestores tomarem as decisões, né? Gestores, enfim, as pessoas responsáveis das áreas, né? Então, a gente acredita que com essas 4 frentes aí a gente consegue fazer a famosa aí, transformação digital das empresas, né? As empresas que saem de uma comunicação de Excel e conseguem, por conta todo esse processo aí, a gente consegue fazer essa virada de chave, né? A gente tem bons clientes aqui no região sudeste, principalmente, né? Vocês veem lá no nosso site, Grupo Wine, Grupo H Branca, né? Enfim, a gente tem alguns cases bem de sucesso que a gente consegue fazer isso, vem fazendo, né? São empresas parceiras. E a gente está nesse processo aí de crescimento, óbvio, né? A gente está capturando também recursos, né? A gente está contratando sempre. E, obviamente, nessa área de full stack, de desenvolvimento, a nossa área está crescendo bastante. A gente vai precisar de um crescimento que a gente está tendo e trazer gente para cá para trabalhar com a gente. Vai ser bem bacana. Então, assim, esse bate-papo com o Daniel vai ser bacana. Como um profissional deve pensar, deve programar, deve falar. Falando um pouco sobre mim, né? Eu sou aqui o head de tech aqui da empresa, né? Eu já trabalho, já mexo com o computador, cara, desde 2002. Vou pensar assim, da primeira vez que eu tive o contato, né, como técnico de informática lá atrás, né? Que eu passei por todas as linguagens, peguei no começo do mundo aí, né? Comecei com Pascalzinho lá atrás, né? Fazendo um sisteminha com tela preta, passei por Delphi, Visual Basic, ASP 1, aí depois fui para o PHP, depois fui para o Java, né? Migrei um pouco para o Java, aí passei por tudo de Java, você pensar de frameworks e tal, até chegar aí nas coisas mais novas, né? Que aí você começou a separar. Antigamente, tudo era processado no back-end, né? Hoje acabou que a gente está voltando um pouco para isso também, de alguma forma, mas até pegar essa onda, essa parte agora de separar o back-end, o front-end, ter o JavaScript bem consolidado no front-end, ou então no back-end, né? Então, entre outras coisas que o Daniel vai falar um pouco mais à frente, mas eu passei por tudo isso, nessa transformação. E uma coisa engraçada é que a gente, desde o começo do JavaScript, o que ele mudou, né? O que ele era lá atrás, o que ele virou hoje e o que ele está se tornando. Então, acho que vai ser esse bate-papo hoje vai ser para a gente trocar ideia sobre isso, né? Eu vou fazer a introdução aí, Daniel, um cara experiente, super sênior aí. Te dou a palavra aí para você se apresentar e trocar uma ideia e passar o seu conhecimento.
bater esse papo aí com essa galera, beleza? Grato por esse convite, por essa iniciativa, né, que é sempre bom a gente falar de tecnologia, é sempre bom a gente falar da nossa área de trabalho, é sempre bom a gente trocar experiências e esse network é que faz a gente estar aqui e a gente está sempre construindo, né, essas relações dentro da nossa área de trabalho que são muito importantes. Então, agradecer a oportunidade aí de falar, né, meu nome é Daniel, atualmente eu trabalho como front-end developer na Cover, né, que é uma startup, uma insurtech, que é uma plataforma de seguros por assinatura, né, com um grupo de proteção compartilhada, criada como maneira de democratizar o acesso ao produto de seguro. Então, mas eu já tenho uma estrada que não é tão longa quanto a do Leandro aí na área de tecnologia, né. Eu comecei um pouco tarde, porque eu vim para cá, eu fui para o Espírito Santo, né, porque eu vim da Bahia, eu estou aqui hoje, com 18 anos, porque eu fui fazer UFES, né. Eu comecei com um curso de desenho industrial, que na época não tinham algumas polêmicas acerca do nome, mas é o curso de design gráfico. E que na época só existia a parte de habilitação em programação visual, né, que é justamente essa parte de design gráfico, que ao longo do tempo e do curso eu descobri que não era aquilo que eu queria fazer. Só que eu já estava meio com o carro andando, na metade, já tinha saído de casa, tinha viajado 1000 quilômetros para fora de casa, morado. Na metade do curso eu falei, poxa, não é isso que eu quero. Mas aí eu resolvi terminar. Mas o que acontece é que para mim isso não foi totalmente desperdiçado, porque eu comecei a ter contato com pessoas e com disciplinas, por exemplo, multimídia, que me introduziram dentro de um universo da área de TI. Eu comecei a ter contato com pessoas que trabalhavam com design gráfico e que faziam sites, que faziam logomarcas, e eu comecei a me interessar. Dentro disso, eu resolvi fazer um curso na época, pensa aí, 2003, não sei nem se existe ainda a DataPoint, aquele curso de web developer, que você estudava todo aquele pacote Macromedia, o Dreamweaver, o Fireworks, o Flash, para... Bons tempos, hein, cara, bons tempos. Você lembra disso, né? Bons tempos. Não existe mais não, o Marcelo falou aí. Então, aí aquele pacote Macromedia, ali foi o meu primeiro contato com o desenvolvimento web propriamente dito, né? E eu gostei muito, me interessei, fiz o curso, trabalhei, fiz alguns sites. E acontece que o Flash, o extinto Flash, para mim, saudoso Flash, eu achava o Flash muito legal, a gente fazia animações, e eu percebi que com o tempo, as animações que eu queria fazer, eu não conseguia fazer no método de arrastar para a tela e animar usando aquele estilo drag and drop lá que tinha lá. E eu percebi que as animações mais legais, elas envolviam uma linguagem de programação que era o ActionScript. Então, o ActionScript, assim, além do HTML e o CSS, foi a linguagem que me capturou, porque eu falei, poxa, eu quero fazer animação desse jeito aí. Só que eu não sabia bolhufa de programação. E eu estava fazendo o curso de design gráfico, que minha mente sempre foi de exatas, que não tinha nada de exatas. Então, eu fazia matéria de serigrafia, estamparia, desenho artístico, estética, história da arte, meios e métodos de representação gráfica, e eu procurando a área de exatas, né? Aí eu resolvi imprimir o help do Flash, aí imprimi uma apostila mais ou menos assim, dessa grossura, uns 3 dedos. Aí comecei a estudar ActionScript. Estudei, comecei a programar em ActionScript, sem nem saber o que era. E hoje até nosso bate-papo aqui tem um pouco a ver com o ActionScript, tem a ver, porque o ActionScript é uma das implementações do ECMAScript, o JavaScript é outra, né? E o bate-papo é sobre JavaScript. Então, aí no meio lá para o final do curso, eu resolvi que eu queria fazer outro curso. Lá no final, eu falei, não, eu tenho que fazer outra coisa. Estava terminando a faculdade com vontade de estudar, que eu não tinha estudado o que eu queria. Aí eu recebi um conselho de uma pessoa até um designer, ele também é programador também, chamado Hugo Cristo. Não sei se alguém conhece o Hugo Cristo. E ele falou assim, cara, por que você não faz ciência da computação? Porque eu estava com vontade de fazer engenharia. Aí eu falei, beleza, eu acho que eu vou fazer isso aí. Então, faltando um ano para me formar, eu não tinha grana também, aí eu resolvi arrumar uma vaga no cursinho pré-vestibular para pessoas carentes lá no Salesiano, fiz um tempo, fiz vestibular de novo, então, faltando um ano para me formar na UFES, eu entrei no curso de Ciência da Computação na UVV, e eu fiz esse ano em paralelo, um junto com o outro, né? Acordar de novo, 5 horas da manhã, mas aquilo para mim eu não encontrei, eu falei, poxa, essa é a minha área. Me realizei.
Então, aí dentro disso aí, o que acontece? Dentro da faculdade, um dia lá apareceu uma pessoa falando de um programa da Microsoft, que eu acho que também não existe mais, que era o S2B, que era o Microsoft Student to Business, que uma empresa fornecia um treinamento numa tecnologia Microsoft, uma empresa parceira, e ali eles recrutavam aqueles alunos que se destacavam para levar para trabalhar lá. Eu meio que me inscrevi, e o curso era, quem ministrava eram os profissionais da Vixteam, a empresa Vixteam, e aí era sobre ASP.NET. Aí eu falei, pô, ASP.NET, .NET, eu também não tinha contato nenhum com isso, fiz a mesma coisa. Antes do S2B, eu peguei um livro de ASP.NET dessa grossura, estudei todinho, rapidinho, para fazer o treinamento. E acabou que no final desse treinamento eu fiz junto com uma pessoa chamada Rafael Fernandes, que hoje ele trabalha até com .NET no Banco Central da Irlanda, está lá já tem uns anos, e nós dois fomos os selecionados, né, para poder entrar na Vixteam. Aí a minha entrada oficial, digamos assim, no mundo, nessa área de programação, foi pela Vixteam, né, através desse programa Studio to Business, que foi muito bom para mim. De lá eu passei por algumas empresas, sempre trabalhando com .NET, lá comecei essa parte de certificações, que sempre me motivou muito, eu sempre gostei muito de estudar, certificação, Microsoft, desenvolve sistema em ASP.NET, sistema para o Porto de Vitória, depois mudei de empresa, sistemas dentro da área de saúde, autorizações de guias médicas, até que eu fiz o concurso, aleatoriamente apareceu um concurso para a Prodeste, que é o órgão de processamento de dados do Estado do Espírito Santo, e inesperadamente passei. Então, coincidiu que quando eu me formei, em seguida eu fui chamado para o concurso e lá eu fiquei, 8 anos, pelo menos, né, trabalhando com essas tecnologias, Microsoft também, alguma delas eu, juntamente com a equipe que trabalhou comigo, a gente levou para o Estado, né, sempre assim com um pensamento de vanguarda, e todo time tem que ter essas pessoas que querem ir para frente, querem estudar, e aqueles que são mais pé no chão, e tem que ter um equilíbrio nisso, né, então eu sempre participei dessa parte do time que estava sempre antenado no que tá acontecendo. E o que aconteceu lá no Estado é que, com o tempo, começaram a aparecer demandas assim para a gente. Eu estava lá oficialmente trabalhando, aí aparecia um amigo, um conhecido, que tinha contratado uma empresa ou um profissional e tinha feito um sistema, e esse sistema tinha dado um problema. O cara tinha pago uma grana, e o cara prometeu mundos e fundos, fez uma parte e desapareceu. Vocês podem consertar? Posso. Ia lá, fazia aquele trabalho por fora. E assim, resolvendo problemas, quando eu estava no Estado, que é um círculo muito limitado de network, você fica ali com as mesmas pessoas todo dia, você não tem esse contato que a gente tem hoje na iniciativa privada. Só que esses contatos, essas demandas para consertar coisas que outros fizeram que não estava legal, começou a criar para mim e para as pessoas que trabalhavam lá comigo um network. E é dentro disso aí que, ao longo do tempo, eu recebi o convite para trabalhar na Cover, né, oficialmente, e é lógico que tem, para eu tomar essa decisão de sair do Estado, abandonar o concurso, junto com os colegas que foram comigo, tem a questão financeira, tem a questão de confiança com as pessoas envolvidas, tem a questão da relação de trabalho e a maneira de se trabalhar, de se gerir um time de desenvolvimento. Então, tudo isso colaborou muito para eu amadurecer essa ideia, e hoje já tem 20 anos que eu estou aqui no Estado. Essa história que eu estou resumindo aqui são 20 anos de história. Tem 2 que eu abandonei, digamos assim, o concurso e voltei para a iniciativa privada, e não me arrependo até então, espero também não me arrepender, né? Então, eu tenho trabalhado há alguns anos, eu migrei do lado back-end para o lado front-end. Essa transição ela aconteceu de maneira gradual. Porque o que eu percebi? Que a primeira faculdade que eu tinha feito, o primeiro estudo que eu tinha feito de design gráfico, e essa afinidade que eu tinha com essa área, eu trabalhei alguns anos, ela não foi perdida. Por quê? Porque quando eu comecei a programar para back-end, eu comecei a ver que os programadores back-end em geral, eles tinham um pavor do lado front-end. E o JavaScript, que é o nosso tema de hoje, era uma linguagem basicamente marginal. Você falar em JavaScript era uma coisa assim de segunda classe. Então, ninguém queria fazer esse trabalho. E eu, como eu tinha facilidade, eu comecei a querer fazer esse trabalho, comecei a estudar o lado do front-end. Passou o tempo,
esse lado do front-end foi me absorvendo de tal maneira, e o mundo que se abriu, que eu comecei a me dedicar exclusivamente a ele. E a verdade é que, pelo menos no lado do front-end, hoje a gente tem um universo de tecnologias, de paradigmas, de frameworks, de tudo que possa imaginar, que cada um deles, por si só, dá um curso completo, então é uma área muito vasta, muito grande. Então eu desisti de ser full stack developer para ser programador front-end, porque eu acho que eu consigo focar mais, me concentrar mais, ser mais perfeccionista no detalhamento daquilo ali que eu estou fazendo. E hoje, graças a Deus, quando a gente tem um time, que você tem um back-end, alguns back-ends, que você tem o design gráfico, que você tem o cara do DevOps, que você tem o cara dos copies, do marketing, do growth, aí fica tudo mais fácil, porque cada um dá o melhor de si na sua área com foco maior. Então esse é um mundo que começou a me atrair, especialmente porque tinha muita gente que não gostava. E como tinha muita gente que não gostava, eu comecei a me interessar. E aqui estou eu hoje, junto com vocês, falando um pouco da minha carreira e também do JavaScript em si, né? Legal, Daniel, legal. É engraçado você falar isso, Daniel. Tipo, lá atrás, para programar JavaScript, eu me lembro que era, assim, fazer uma animaçãozinha de tela, fazer um jQueryzinho para poder clicar no botão e explodir um negócio. O que virou JavaScript, né? Mas é bacana você compartilhar essa carreira com a gente e falar isso dia a dia. É engraçado também você falar que imprimir um livro, né, cara, para poder ler, né? Antigamente não tinha YouTube, cara. Olha que coisa, cara. Eu lembro lá atrás, quando eu fui aprender a programar, cara, eu me tranquei num quarto. Estava uma fase ruim na minha vida, eu tranquei num quarto, tinha um livro do Deitel. Era um livro de uma formiguinha, para aprender programação em Java. Aí era um livro dessa grossura, de 500 páginas. Eu fiz com lectores, com o livro do lado, para poder aprender a programar, cara. Hoje em dia a gente faz aí um monte de curso bacana, aprende a tecnologia por semana. Óbvio, entre aspas, né? Pelo menos o startup. Antigamente tinha que fazer livro, imprimir. Me lembro dessas apostilas que você falou aí do Dreamweaver, né? Macromedia, tinha as coisas lá de flash, fazer animaçãozinha, era bem bacana. A época da internet de escada, ou então a Velox de 1 megabyte. Bons tempos. Foi a época romântica da internet. Bons tempos. Eu estudei, Leandro, muito esses livros do Deitel que você está falando, porque... Do Deitel, Head First. Eu comecei a programar na faculdade com C, né? A linguagem mais baixo nível e tal. Tem lugares que você já começa com Java, com a linguagem orientada a objeto e tal. Isso. Hoje em dia tem lugares nos Estados Unidos que a linguagem de programação já é o JavaScript em universidades americanas. E aí tinha uma tendência aqui no Brasil em breve, cara. Já estou vendo algumas universidades já adotando isso já. Alguns bate-papos que eu vejo. Estados Unidos já é realidade, eu já pesquisei já sobre isso. E aí tinha o C, How to Program, Deitel, tinha o Java, How to Program. Eu já estudei esses livros, já estudei muito esse livro. É bom, né, cara? Bom, legal, cara. Só que hoje em dia, eu gosto muito do objeto físico do livro, né? Mas a gente tem uma facilidade que não tinha há 10, 15 anos passados. Exatamente. E a gente tem que saber aproveitar. Mas vamos lá. Exatamente. Cara, e você passou por esse tempo todo, cara? Se você falasse um pouco aí de JavaScript, nessa linha do tempo aí, o que você percebeu da mudança do JavaScript? Desde lá do começo, como, né, a linguagem que você mesmo citou, usou a palavra marginal, né? JavaScript era só para poder fazer animação, pegar evento e fazer animaçãozinha, clicar e piscar a tela. E o que virou hoje? Você fala um pouco aí sobre essa linha do tempo, acho que é bem bacana aí, o que era a linguagem e o que está se transformando. Compartilhar com a gente. Eu tive os primeiros contatos com JavaScript ali, né? No começo do ano 2000, não tinha tanto tempo que a linguagem tinha sido criada, né? Ela foi criada em 1995 na Netscape, e aí os mais antigos aí devem se lembrar do Netscape Navigator, né? Que passou um tempo ali junto com o Internet Explorer 6, que era a coisa mais parecida com o browser que eu já vi até hoje, é um pesadelo, né? Foi criado lá porque assim, a web tinha recentemente sido criada em 1990, o HTML, o protocolo HTTP. Então, os sites antigamente eram um diretório de arquivos que se envia arquivos estáticos. Era simples assim, né? Então, com a tentativa da Netscape de adicionar mais interatividade às suas páginas, foi contratado o Brandon Eich, né? O cara que desenvolveu o JavaScript em 10 dias, digamos assim, a primeira versão do JavaScript, que sofreu no começo lá era chamado de Mocha, depois virou LiveScript, depois acabou que virou JavaScript. Dizem que tem alguma inspiração no Java, que foi uma jogada de marketing, mas enfim, de Java, o JavaScript mesmo tem pouco.
E aí, então nessa época aí, era assim, você fazia um modal popar na tela e você fazia aquelas cores, aquele blink, aquele negócio brilhando, era um acontecimento, né? E era uma linguagem que era muito despadronizada e existia, assim, nenhuma aderência à padronização que existia até então pelos navegadores. Então, a Netscape mesmo, logo no começo, mandou a linguagem para um órgão, né, que era lá o ECMA, European Computers Manufacturers Association, que é um órgão regulatório que começou a padronizar a linguagem para que essa linguagem também pudesse ser implementada por outros browsers. Dentro disso aí, apareceu o JScript da Microsoft, o ActionScript, que eu falei, é uma das implementações do ECMAScript. E de lá para cá, a linguagem teve uma série de versões, né, que é o 97, 98, 99, o ECMAScript 1, 2, 3, 4, até a versão que foi a que eu mais usei, que foi a versão que era o JavaScript 5, né, o ECMAScript 5, que foi lançado em 2009. E o que acontece? Durante esse período, houveram algumas poucas mudanças na linguagem, mas eu percebo que algumas dessas mudanças foram dirigidas e fomentadas pela própria comunidade, como ainda são. Por quê? Porque você para e olha, por exemplo, olhando a linha do tempo, nesse período entre 2001 até 2009, 2006 foi que surgiu o jQuery. O jQuery surgiu dentro de um contexto que você não tinha padronização nos browsers nenhuma. Então você tinha um problema sério, porque se você quisesse que o seu site tivesse uma feature, você tinha que fazer uma detecção se aquela feature existia naquele browser, se existia suporte, se você estava no Netscape, se você estava no Internet Explorer, qual versão que era. Isso era um terror. Então, você acessar dinamicamente o DOM, que é o Document Object Model, que é a representação do HTML em memória, e você manipular ele, você tinha que fazer uma coxa de retalhos, isso era muito ruim. Então, você tinha problemas sérios, era muito chato. E cada navegador fazendo a sua maneira. Quando o John Haskell criou o jQuery, ele meio que abstraiu esse acesso ao DOM através de uma library que uniformizou o acesso ao DOM. Então, isso aí resolveu alguns problemas que se tinham. Poxa, você pegava lá o jQuery, criava um seletor, mandava chamar, e ele funcionava em todos os browsers, e você... Maravilha, nossa, né? Maravilha. Ótimo. Maravilha. De uma maneira imperativa, você especificava e você conseguia recuperar aquilo que você precisava e manipulava. Tinha várias funções utilitárias, inclusive o acesso ao Ajax, que foi uma, digamos assim, um conjunto de tecnologias que apareceu no meio do caminho, aí no começo dos anos 2000 também, que eu acho que colaborou muito para o desenvolvimento do JavaScript, que nós estamos falando aqui da linha do tempo, e de como a linguagem caminhou para chegar ao que ela é hoje. Eu acho que o Ajax, que foi um termo cunhado aí em 2000, assíncrono JavaScript XML, é muito importante também, porque antes de você fazer uma requisição, essa requisição recarregava toda a sua página, você tinha um JavaScript ali que você conseguia mudar a cor, fazer alguma interatividade, mas passou-se a ver que você trafegava muito conteúdo, você tinha problema de performance, de tráfego de dados, de demora, e quando isso foi... Então, a partir dessa combinação de tecnologia, do JavaScript, do XML, né, do objeto XHR, HTTP request lá do browser, percebeu-se que podia-se buscar somente o dado que você precisava, você trafegava somente aquele dado e você usava o JavaScript como uma cola que ia montar aquele dado na página que já estava renderizada. Então você tinha um ganho de performance, você tinha um ganho de... Você tem, né, até hoje, porque, digamos assim, essa coisa do Ajax é, digamos assim, o precursor das SPAs, né, que são as Single Page Applications, que todo mundo usa hoje, com os frameworks que nós temos hoje. Então, o que eu estou dizendo? Que a própria comunidade, por exemplo, o jQuery, começou a caminhar a fazer coisas da maneira que ela via que era melhor. Até que chegou o ponto que, em 2015, que surgiu a versão que a gente fala assim, o ES6, né,
que é a versão do ECMAScript que oficialmente que tem no nome a data, né, ECMAScript 2015, é o ES6, que foi um release maior, e ele trouxe uma série de coisas que já estavam pensadas, já estavam projetadas, ou que a comunidade já tinha feito antes, oficialmente para a linguagem, como, por exemplo, que resolvia alguns problemas. Por exemplo, a gente tem no JavaScript puro alguns problemas com o uso da declaração de variáveis, por exemplo, o var. Tem alguns problemas ali meio que mortais se você não souber como é que funciona a linguagem. A linguagem, ela te dá muita flexibilidade, mas essa flexibilidade, ela tem um custo. Se você não souber usar ela, você pode ser um tiro no pé. Então, aí essa versão, por exemplo, trouxe os operadores let e trouxe os operadores, a variável com let e com const, que você não tem mais uma variável que tem o escopo de uma função, mas ela tem um escopo de bloco. Você tem error functions, que você resolve muito o problema de contexto. Quem é o diz, o famoso diz, né? Diz ponto. Quem é esse diz ponto dentro da função JavaScript? No JavaScript puros, se a pessoa não entender um pouco de contexto, de closures, ele fica totalmente perdido. Ao mesmo tempo, se ele souber usar, você tem uma ferramenta mega dinâmica e mega interessante ao seu dispor. Então, dentro desse caminho de padronização do JavaScript, né, aí a gente fala assim, JavaScript, ECMAScript 2015, por exemplo. O ECMAScript é o nome do padrão. E o JavaScript seria a implementação desse padrão, que tem um comitê que é responsável por evoluir a linguagem. Então, a partir de 2015, algumas coisas foram trazidas à mesa, assim, a linguagem deu um salto em relação à qualidade. E uma coisa interessante que eu acho é que, e dentro disso aí eu vejo que isso é uma das coisas que colabora para o JavaScript ser tão usado hoje, é que a decisão que eles tomaram foi de não limpar o JavaScript, no sentido de as novas versões, elas não vão remover as partes ruins da linguagem, porque tem partes obscuras e tem partes ruins. Porque você imagina assim, se eu fizesse hoje uma nova versão do JavaScript que eliminasse algumas partes ruins da linguagem, eu iria quebrar 70% da web. E um dos lemas da evolução do JavaScript é Don't break the web, não quebre a web. Nós temos hoje quase 2 bilhões de sites, estima-se, sendo que 95% desses sites usam JavaScript. Então, se eu tenho 100 milhões de sites que usam uma feature que é antiga e que eu removi na próxima versão, primeiro eu tenho que fazer todos os browsers implementar versões da linguagem. Então, você tem uma série de problemas. Então, o que eles têm um comitê chamado TC39, que tem representantes aí do Google, da Apple, da Microsoft, e que, ao mesmo tempo, são pessoas que estão ali gerindo o comitê e conduzindo a evolução da linguagem, mas que, ao mesmo tempo, a comunidade tem acesso a opinar, a propor, e a linguagem continua evoluindo junto com esses grandes players do mercado, que, no fim das contas, são muitos deles que implementam os browsers. Então, todos os grandes browsers do mercado hoje estão compromissados em implementar o padrão do ECMAScript. E hoje você tem um cenário muito mais amigável, que coisas que você precisava anteriormente de dezenas de bibliotecas para você fazer, hoje você não precisa tanto, e essas bibliotecas, algumas delas, sobre alguns aspectos, perderam relevância. Por exemplo, o jQuery você usa ainda é muito usado para poder acessar o DOM. Você hoje tem uma API madura de acesso ao DOM implementada em todos os browsers, que você praticamente tira muito da necessidade do jQuery. Você tem funções utilitárias em bibliotecas como, por exemplo, o underscore e o Lodash, que hoje em dia já estão implementados nas APIs nativas no JavaScript, no objeto array, que as novas versões de JavaScript já trouxeram. Você tem o objeto map, você tem flat map, você tem reduce, você tem merge, você tem o operador spread, que você consegue fazer merge de objetos, arrays. Antes você tinha que ter uma biblioteca para você fazer isso de uma maneira mais legal. Então, o próprio caminhar das especificações, junto com esses grandes players, junto com a comunidade, diminui um pouco essa dependência, às vezes, essa fragmentação que existe hoje no desenvolvimento front-end em relação à biblioteca JavaScript. E é uma tendência que diminua cada vez mais à medida que novas coisas
foram implementadas. Por exemplo, hoje a gente tem um conceito de reatividade. Você tem os frameworks aí, que a gente deve falar deles, o React, o Angular, o Vue. Cada um implementa um paradigma reativo à sua maneira. Aí, recentemente, tem o quê? 2 anos, apareceu o Svelte, que é um... Eu mesmo não parei ainda para mexer, mas eu estou bem interessado, porque ele já traz um conceito de reatividade para a própria linguagem do JavaScript, não para uma biblioteca que roda por baixo dos panos. Ele faz isso em tempo de compilação. O seu compilador ele identifica qual parte que vai ser reativa e ele escreve código JavaScript imperativo que vai fazer aquilo. Então, quem sabe, por exemplo, daqui a um pouco tempo, esse paradigma reativo já faça parte da própria linguagem, porque hoje já tem libraries que fazem isso. E é meio que um ciclo, né? A comunidade percebe a necessidade, cria uma facilidade, isso caminha para a sua implementação, e isso continua, é uma roda, né? Continua rodando, e então hoje nós temos uma linguagem muito mais madura, muito mais rica, né? Eu tô achando bem bacana, cara, essa história que você está fazendo aí. Teve vários insights aí, de vários pontos que você falou aí durante esse tempo aí, que foi problemas que eu tive durante esse desenvolvimento, né? E, obviamente, hoje eu programo bastante em Angular e React também, por conta aqui da Tegus. E são problemas aí que a gente vê, né? Uma mudança de paradigma total. Mas, cara, legal pelo essa linha do tempo que você falou. Eu queria que você falasse, cara, se você tivesse contribuir com a gente com essa parte aí de, os frameworks de JavaScript, né? Você já começou a citar algumas já citou o Angular, já citou o React e tal, assim, muito voltado para a sua área, né, de front-end. Se você puder falar um pouco sobre eles e, enfim, e por que você começou a mexer, e por que você escolheu o Angular, ou por que você escolheu o React, o que você acha? Ia ser legal também compartilhar isso com a gente. Certo. A gente está falando aqui da evolução, né, da linguagem em si. Eu acho que os frameworks também têm uma participação nisso, né? Hoje em dia você tem um sistema muito mais agradável de trabalhar devido à presença dos frameworks e o que eles resolvem. Como eu estive falando, eu acho que antigamente você tinha uma maneira de trabalhar muito mais limitada. Hoje você tem uma gama de possibilidades que é difícil até escolher. O pessoal da comunidade de JavaScript brinca aqui até que... Por exemplo, no tempo que nós estamos falando aqui, 2 frameworks de JavaScript foram publicados. Que existem mais frameworks JavaScript do que, na verdade, do que tempo para aprendê-los. Exato. Então, eu acho que a gente pensar em frameworks não é pensar assim, em sintaxe, eu acho que é pensar no problema que eles resolvem. E aí, a partir dentro disso aí, a gente sabendo qual o problema que eles resolvem, a gente tem a liberdade de escolher qual que se adapta melhor, digamos assim, ao nosso estilo de programação, ao lugar que nós estamos trabalhando, porque tem vezes que, hoje, tem momentos que eu posso escolher. Tem empresas que você é contratado e você não pode escolher, você vai trabalhar com aquele framework. Mas muitos dos frameworks, e os mais famosos que a gente tem hoje, tipo o Angular, o Vue, o Svelte, fala outra aí, o Ember, o React, eles, que é inclusive o mais popular deles, eles basicamente resolvem o mesmo problema. Eu tive falando do Ajax e como o advento do Ajax mudou a maneira de se desenvolver aplicativos, trazendo a lógica que é do client para o client, deixando a lógica que era no server. Por exemplo, eu comecei a programar com ASP.NET 2 na parte de back-end. Quando surgiu o ASP.NET, o MVC, que o MVC é um pouco mais raw, assim, é um pouco mais cru em relação a como é que funciona a web, você tem ali os métodos GET, você tem o POST, você tem o protocolo HTTP, você tem uma requisição. Eu me espantei um pouco. Por quê? Porque aquele framework do ASP.NET, você programava na web, mas ele escondia a web de você não via a web, ele tinha um gerenciamento de estados, lembra? Não sei se você pegou aquela parte de view state, que gerava um view state gigantesco. Sim. E aí, se você queria mudar simplesmente a cor de uma tabela, você tinha um update panel, e aí ele re-renderizava aquele pedaço gigantesco da tela todo, mas tudo isso de uma maneira que escondia a web de você. Então, com o tempo, com o Ajax, com o amadurecimento do próprio desenvolvimento, né,
caminhou para ter as single pages application, né, onde você tem o código client gerenciado e tratado no client, e as APIs e o código back-end no back-end, e essa comunicação sendo feita com JavaScript, se bem que há novos paradigmas, há novos pensamentos que, em determinados cenários, voltam para aquele cenário original. Você tem stacks hoje que você renderiza todo o seu código no servidor, publica no CDN, e você serve ele já renderizado, tipo o JStack lá. Uhum. Então, as single page applications, elas... eu estava falando do jQuery, o jQuery ele tinha falando de framework, né, uma biblioteca mais antiga, você tinha uma maneira de resolver as coisas imperativamente. Por exemplo, se eu queria mudar a cor de uma tabela, eu tinha que declarar um seletor, esse seletor ele tinha que ir lá, buscar a tabela, mudar a cor. Só que isso, ao longo do tempo, resolveu o problema da disparidade entre os browsers, mas gerou outros problemas. Por exemplo, e se a estrutura do meu HTML mudasse? Eu tinha usado lá um objeto do jQuery, selecionando uma div e preenchendo aquela div com o texto chamado Hello World. Ah, mas aquela div passou a ser um elemento section. Seu código está quebrado. Uhum. E se aquele dado que eu quero exibir aqui no meu header, eu quero exibir no footer, eu quero exibir no meu menu também, eu teria que ir lá imperativamente buscar o meu header, buscar o meu footer, buscar o menu e pegar aquele dado e colocar lá. Então, você tinha um problema aí a respeito dos seletores, que você ficava amarrado, o seu código JavaScript ficava amarrado à sua estrutura de HTML, e você tinha um problema de sincronicidade de estado também, porque ainda hoje eu acho que a grande sacada de ser um bom programador de single page application é você saber gerenciar bem o estado no lado client-side. Porque, para mim, a grande pegada tá aí. Aí, passou um tempo, apareceu o AngularJS, aí eu sou um early adopter do AngularJS. Peguei também essa parte. Lá em 2010 e tal. E o AngularJS trouxe para a mesa uma pegada mais declarativa. Você declarava o seu HTML, você tinha o seu JavaScript com suas variáveis e o seu escopo, e você tinha os binds dentro do HTML. Então, você podia mudar o seu HTML como você quisesse. O seu bind conectava o seu modelo à sua view, e a sua view estava o tempo todo refletindo o que estava no seu modelo e vice-versa. Você tinha um two-way data bind, como você ainda tem até hoje no Angular, que você escrevia escreve o código de uma maneira muito mais, de uma maneira declarativa, né? Só que o Angular tinha um problema, ele não funcionava ele só funcionava no browser, né? E ele surgiu em 2010, em 2009 já tinha um Node. A gente já tinha a engine do Chrome, o V8, né? Que hoje em dia, antigamente você tinha um JavaScript, uma linguagem lenta, uma linguagem que nasceu e ela é interpretada. Hoje em dia você tem um ambiente de execução JavaScript fantástico, que faz otimizações fantásticas. O V8, o em cima do V8, é muito rápido. O Chrome é muito rápido, então ele consegue otimizar seu código. Então você hoje tem uma linguagem altamente performática, que você não tinha 15 anos passado. Então está aí mais um fator que contribuiu daquele patinho feio hoje ser essa linguagem de primeira classe, porque você tem uma engine JavaScript que muito boa, né, também. Legal. E você tinha problemas com, eu não sei se você lembra aquele escopo, então você tinha um problema de performance, ele tinha um loop de renderização que era uma confusão. Passado um tempo apareceu o React, 2013, o Facebook lançou o React, e o React ele também tem uma pegada declarativa, ele é um one-way data bind, né? Você explicitamente diz onde é que você alterou o state, mas ele trouxe um acréscimo dele poder ser renderizado em outros ambientes que não o browser. Ele trouxe a questão do Virtual DOM, né? Que você, além de trazer a performance, liberou um pouco para expandir para outras plataformas, né? E aí, nessa pegada do React, também teve a reescrita na sequência aí apareceu a versão 2 do Angular 2, e aí E é um negócio também diferente do GS, né? Só manteve o nome, né? Só não manteve o nome, mas mudou tudo. É outro framework. Na verdade, manteve o nome. Não sei porque eles botaram outro nome, né, cara? Impressionante. Valeu a pena, eu achei que valeu muito a pena, porque o Angular hoje ele é um framework muito, muito bom, ele é muito completo.
às vezes as pessoas comparam e ficam se debatendo, o Vue, o React, o Angular. Eu acho que é uma comparação um pouco que não faz muito sentido, até porque eu acho que o escopo de cada um é um pouco diferente. Se você pega o React, ele resolve muito bem aquela questão de renderização, mas se você quiser criar uma coisa mais parruda com o React, você tem que começar a adicionar, você tem que adicionar a rota, você tem que usar o Next.js aí para fazer o server-side render, você tem que fazer a parte de cache. Então você tem que começar a acoplar coisas para poder chegar a fazer o que o Angular faz de uma maneira opinada todo dentro dele. E você não é obrigado a usar ele todo. Tem coisas que você não é obrigado a usar, tem coisas que você é. Então, acho que é uma comparação diferente, mas no fim das contas, tanto quando você tem um Vue com todas as dependências instaladas, quando você tem um React com todas as dependências instaladas, quando você tem um Angular com o que você precisa, com as dependências que ele tem também nativamente, você vai ter um ambiente para você desenvolver aplicações interativas de alta performance que respondem muito bem ao usuário e que você, cada vez mais, você consegue desenvolver aplicativos e web applications e aplicativos móveis com cara e com performance de aplicação nativa, né? Então, aí eu estava falando do Node, nessa época aí o Node surgiu em 2009, então hoje você tem o JavaScript no front, no back, em tudo é lugar. Em todos os lugares. Por exemplo, hoje eu quero ser um programador, a pessoa fala assim, tem muita gente que não gosta de JavaScript, ainda, muita. Eu entendo perfeitamente, tem gente que adora, tem gente que tanto faz. Mas o que importa? Se eu quero ser um programador front-end, eu tenho que programar JavaScript, porque você é a linguagem franca da web, é a linguagem que o browser entende nativamente. Cara, eu ouso falar isso, Daniel. Assim, eu vejo que, cara, lá atrás eu falava, quando eu perguntava, o que você, sei lá, começo da década passada, né? Aprende qual linguagem bacana? Cara, Java é legal, .NET é legal, sei lá, tem tudo do framework, você faz tudo com ele lá, né? Cara, agora eu falo, cara, quer aprender a programar? JavaScript, cara. Aprender JavaScript. Quer aprender JavaScript? Aprender a linguagem padrão aí que o pessoal tem que saber, cara. Tipo, dá pra fazer front, dá pra fazer back, dá pra mexer com a IoT, dá pra fazer jogo, dá pra fazer tudo, cara. Dá pra fazer tudo com o negócio, né? Tem framework. Pra galera que tá chegando, isso é importante saber, porque eu acho que JavaScript você tem uma entrada no mercado muito rápido. Tanto porque é uma linguagem fácil de aprender, tanto que você pode programar JavaScript em diversos paradigmas. Você pode simplesmente abrir o browser, meter um F12 lá, você abre o console e você tem lá um console JavaScript que você pode escrever um código procedural, você pode fazer o que simplesmente digitando no browser. Exatamente. Se você tiver algum conhecimento, você pode trabalhar com JavaScript orientado a objeto, usando o que nativamente tem no JavaScript, que é a cadeia de protótipos, né? O Prototype Chain, que funciona perfeitamente se você souber usar. Hoje em dia você tem classes que são cosméticos em cima dessa estrutura de orientação a objeto usando protótipos, que o JavaScript é de outra linguagem. Então você pode, se você quiser usar o paradigma funcional, você consegue. E você tem bibliotecas e frameworks no paradigma funcional. Então, mas o que eu estou dizendo? Você simplesmente pode chegar aqui, abrir o console, dar um F12, escrever uma função e chamar ela e você já começou a programar em JavaScript. Em todos os browsers. Se eu chegar hoje e falar assim, eu quero ser um programador back-end, você vai ter que escolher. Você vai trabalhar com o quê? Com Node, você vai trabalhar com .NET, você vai trabalhar com Ruby, com o quê? Se você quer ser um programador front-end, especificamente na parte de web, você tem que saber JavaScript, porque é a linguagem que todos os browsers entendem. Não tem outra, digamos assim. Exatamente. Está surgindo o WebAssembly aí e tal, mas por enquanto é o JavaScript. Então você tem JavaScript no browser, em todos os browsers, seja de dispositivos móveis, seja nos seus computadores pessoais, você tem JavaScript no servidor, você tem banco de dados, você tem servidores web em JavaScript, você tem no ambiente desktop, você tem o Electron, hoje você tem aplicações desktops instaláveis, híbridas, desenvolvidas em JavaScript. Você tem aplicações nativas mobile, React Native está aí, desenvolvidas em JavaScript. Você tem aplicações híbridas, tipo, desenvolvida com frameworks, por exemplo, o Ionic, que eu uso muito o Ionic, que você usa a sua stack de desenvolvimento web, HTML, CSS, JavaScript,
e você desenvolve aplicativos que vão rodar dentro de um WebView nativamente, como assim, não são tantos os cenários hoje em dia que demandam que você tenha essa aplicação puramente nativa em relação à performance. E aí você vai ter outras, tipo um capacitor da vida, um Cordova, que eu não gosto nem de falar porque é tão ruim que eu acho, mas que você consegue fazer essa comunicação com a parte nativa para aquilo que interessa. Só que, se você pegar um site que tem aí What Web can do today, o que a web pode fazer hoje, e você vê as especificações que o browser já implementa nativamente, desde a parte de ter um banco de dados local, você tem a parte de acesso à localização, você tem a parte de orientação do dispositivo, você faz o dispositivo vibrar, você tira foto. Então, a quantidade de features nativas que você já tem num ambiente de desenvolvimento web, no browser hoje, já é gigantesca. Exatamente. Então para quem está entrando no mercado, eu acho que o JavaScript é uma linguagem que você tem entrada fácil, porque você aprende fácil. Você tem vaga brotando a rodo em todos os lugares, você precisa de programador JavaScript. E você pode experimentar. Poxa, eu quero ser um back-end. Você vai programar em Node, você vai experimentar. Eu quero ser um programador de dispositivos móveis, você vai programar com React Native, com Ionic, e você vai experimentar. Você quer desenvolver aplicações web, você vai aprender o JavaScript, vai escolher um framework, vai programar na web. Se você quiser programar para desktop, você vai aprender o Electron, que é o mesmo JavaScript com as especificidades da plataforma, você vai experimentar. Então, você pode experimentar, e aí fica muito mais fácil a questão do full stack developer, né? O cara que transita entre todos esses mundos, se você já tem um ponto em comum, que é uma linguagem que já é bem conhecida para você. Exatamente. Então, eu acho bem bacana. Bacana. Uma coisa legal que eu sempre costumo fazer aqui, tem um site chamado roadmap.sh. Vou até compartilhar aqui no chat, o pessoal que não conhece. Esse site é legal porque ele mostra lá o que você deve aprender para ser um profissional front-end, o que você deve aprender para você ter uma noção de funcionar o back-end. E faz isso com outras linguagens também, né? Faz lá Angular, Go, React, Python, Go. Mas se você pegar lá front-end e back-end, cara, você vai ver que muitas das coisas é JavaScript no meio. Tem a ver com JavaScript de alguma forma. Cara, para falar um pouco assim, a gente falou um pouco sobre o mercado, falou um pouco como é que tá, você contou bastante o histórico aí, quais foram as mudanças de JavaScript e tal, isso aí foi bastante enriquecedor. Acabou que foi uma aula / lembranças, né, para mim. Se você puder falar aí um pouco, acho que você falou um pouco sobre o futuro, o que você acredita que o JavaScript vai ser daqui a 5, 10, 20 anos, cara? Você realmente acredita que o JavaScript vai ser essa linguagem que vai perdurar e vai passar por cima de tudo? Vai ser a linguagem que vai ser usada para o pessoal de dados, vai ser usada para o pessoal de web, vai ser usada para o pessoal de mobile? Você acredita nessa frente? Fala um pouco sobre o futuro, o que você acredita que vai escrever? Futurologia. Eu acho que esse é um terreno muito arriscado, né? A gente prever o futuro, prever o futuro no mundo de desenvolvimento web, front-end, é uma coisa muito difícil. A gente está aqui falando, por exemplo, que o JavaScript era uma linguagem nada, digamos assim, era quase ofensivo você usar JavaScript. Eu já saí, eu tive um emprego numa empresa que eu saí porque eu não podia usar JavaScript na empresa, porque ninguém queria, porque era tido um código como difícil de manter, um código que pouca gente tinha interesse, geralmente em nível empresarial, o pessoal, antigamente, o back-end era muito forte, né? Então, eu falei, poxa, eu não posso usar JavaScript? Não, eu não posso usar o jQuery? Não, eu não posso ter essa liberdade? Não, então eu também vou procurar um lugar onde eu possa me adequar àquilo que eu acredito que eu vejo. Então, fazer essa previsão eu acho um pouco difícil dentro do sentido de aquela linguagem que, de repente, era uma linguagem feita em 10 dias, lá pelo um programador do Netscape, hoje é a língua franca da internet sobre vários aspectos. Quem poderia imaginar o caminho que o JavaScript faria até chegar aonde está hoje, né? Agora é legal, cara. Agora é legal, eu estava lendo os artigos uma vez, coisa do futuro do JavaScript, né? Tipo, os caras estão fazendo suporte nativo para instrução de machine learning, tem já uma API esse pessoal está fazendo interface cérebro-máquina, né? O Elon Musk está muito disso. Já liberaram uma API Node para você chegar lá, se quiser fazer algumas interações para poder ler a mente das pessoas. Então, assim, a parada é bem bizarra, cara. Assim. Então, eu vejo que estão usando JavaScript, inclusive, nesse tipo de coisa, né? Então, eu falo futurologia, eu consigo já ver coisas que estão engatinhando agora, que a gente fala, né? De futurologia, né? De machine learning já é realidade, obviamente, né? Mas interface cérebro-máquina, assim, eu vejo
a gente programando JavaScript para coisas desse tipo, entendeu? Eu acho muito maneiro. Não, é muito doido a gente pensar isso, né? Como é que a tecnologia caminha. Mas eu acho um pouco difícil de prever. O ponto é, o que eu acho? No estado que o JavaScript está hoje, a tendência é ainda aumentar essa onipresença do JavaScript em tudo quanto é lugar. Só por isso, eu já acho que vale a pena para quem está começando a aprender JavaScript ou quem se interessar, porque você tem alta demanda, você tem a boa empregabilidade, você pode escolher um leque de plataformas, um universo grande para você poder trabalhar, você tem o JavaScript presente em todo lugar. Até as próprias ferramentas que hoje em dia a gente usa para desenvolver aplicações JavaScript, muitas delas são feitas em JavaScript. Você tem, por exemplo, o Webpack, que é um bundler, um empacotador que vai pegar o seu código, vai compilar, vai juntar as partes, vai minimizar seu código, vai fazer um tree shaking. É desenvolvido em JavaScript. Então, é uma linguagem com Node tem ferramentas desenvolvidas na própria linguagem para você desenvolver outras ferramentas na própria linguagem. E isso é muito doido, isso é muito legal também. A gente vê, assim, não é especificamente minha área, mas a gente vê, por exemplo, que já está começando a ser usado o JavaScript dentro da área de inteligência artificial, de machine learning, de treinamento de modelos. No browser, por exemplo, você tem aquela biblioteca do Google, Tensor, né, que você tem o TensorFlow JS, que é a implementação JavaScript dela, que você não precisa submeter o seu modelo para um servidor de terceiros, nem para um outro lugar, você faz o treinamento local, então você ataca algumas questões de segurança, você abre o site do TensorFlow, você roda, você treina, tem vários exemplos, você treina um modelo e você usando o seu próprio celular, o dado está ali mesmo, então acho que, então tem pessoas que pegam que o JavaScript vai abraçar um pouco dessa área que o Python hoje domina totalmente e já está na área de inteligência artificial, justamente por essa questão de portabilidade entre plataformas. A gente vê também, até a gente estava conversando, como o JavaScript ainda é a língua franca da web, você vê o surgimento de outras linguagens que são compiladas para JavaScript. Então, o JavaScript, ao mesmo tempo que ele é uma linguagem que os browsers entendem, ele é também uma linguagem de destino que outras linguagens compilam ou transpilam para ele, porque precisa no browser. Aí, dentro disso aí, o futuro do JavaScript, para mim, eu acho que o TypeScript, se você pegar até os dados do Octoverse, alguns sites que fazem alguns reportes anuais a respeito do uso das tecnologias e do engajamento das comunidades de desenvolvimento, o TypeScript dessas linguagens que compilam para JavaScript, ela cresceu muito, e ela está crescendo muito. Ela tem um suporte muito forte da Microsoft, ela tem um apelo, porque ela é a linguagem que vem nativamente com Angular, e ela não é uma coisa diferente, como, por exemplo, era o CoffeeScript. O TypeScript, ele é um superset do JavaScript. Então, se você escrever um código puramente JavaScript e rodar no compilador TypeScript, ele vai funcionar perfeitamente, porque o TypeScript é um superset do JavaScript, aonde é adicionado uma tipagem estática em tempo de compilação. A tipagem estática. Então, eu acho muito bom. E essa tipagem ela é opcional. Então, eu acho que o TypeScript ela já é o presente e é também o futuro do JavaScript, sob um aspecto. Por quê? Porque você não precisa desaprender o JavaScript que você aprendeu, e você pode incorporar o TypeScript passo a passo naquilo que você precisa. Não é tudo ou nada. Você pode ter uma linha só que vai ter uma tipagem, e o resto não, o resto é JavaScript normal. Então, você pode incorporar aquilo à sua base de código de maneira progressiva. E essa tipagem, a tipagem dinâmica do JavaScript, ela te dá muita liberdade, que, na verdade, isso quer dizer o quê? Que os tipos das variáveis, eles são definidos ali em runtime, quando ela está executando, mas a tipagem estática tem várias vantagens também, se você souber usar e não ficar engessado por ela. Você perde um pouco da coisa dinâmica, mas você tem, por exemplo, erros que são capturados em tempo de compilação. Quando você tem uma integração muito forte, por exemplo, como você tem do TypeScript, que é a Microsoft que está por trás, apesar de ser um projeto open source e tal, e o VS Code, por exemplo, que tem um suporte fantástico para o TypeScript, você tem uma experiência de desenvolvimento muito boa. Muito boa. Você não precisa nem compilar o seu código para ele acusar o erro, porque a própria engine, o próprio compilador do TypeScript que o
que a IDE está usando, já vai mostrar para você que aquele código, antes de compilar, já vai estar errado. Já vai dar errado. E aí tem um estudo que diz que essa tipagem estática elimina já de cara 15% dos erros do JavaScript, que existem muitos erros no JavaScript que são silenciosos justamente por essa característica dinâmica. Exato. Aí você adiciona ao JavaScript capacidades, por exemplo, que aumenta a produtividade do desenvolvedor. Essa tipagem, somada a uma ideia que tem essa integração, você consegue fazer um refactor do código. Você tem segurança para fazer um refactor, você tem um sistema de IntelliSense, onde aquele método vai ser proposto, quais são as assinaturas, por exemplo. Tudo. Por quê? Porque o compilador, por baixo dos panos, está atuando junto da IDE para te fornecer essa boa experiência de desenvolvimento. Então, eu acho que o TypeScript já é o presente, mas eu acho que tende a, por exemplo, na minha visão, isso é uma opinião pessoal, né, e o que mais tem, né, nessa área aí é a opinião, eu acho que o TypeScript tem tudo para continuar crescendo, porque já está, né? Legal. Muito mais do que outras soluções como o Flow, por exemplo, o TypeScript você vê já em todo canto. O Node já tem suporte nativo ao TypeScript, as grandes frameworks já têm suporte nativo ao TypeScript. Legal. Cara, legal, Daniel. Sim, caminhando aí para o nosso final do nosso bate-papo aí, eu é só te falar assim, eu te perguntar o que você acha. Então, overview de mercado, você já mais ou menos falou do mercado, né, de JavaScript e tal, mas aí falar, você talvez seja um pouco mais objetivo nisso, o que você acha? Eu acho que vale a pena até o profissional, acho que você já confirmou isso já, né, o profissional JavaScript está bastante procurado no mercado, né? Se você conseguir falar alguma coisa sobre a sua vivência aí de LinkedIn, de código de GitHub, de Stack Overflow, o que você deu um overview sobre isso aí? Para colocar o pessoal que está começando agora, como é que está o mercado de JavaScript, para a gente caminhar aí para o final do nosso eu, na verdade, eu fui ter um pouco mais essa noção tem pouco tempo, 2 anos. Por quê? Porque eu fui para... Trabalhei na iniciativa privada, praticamente me formei e entrei no concurso. Esse concurso, você fica naquela bolha. Você tem aquela estabilidade maravilhosa, mas, no fim das contas, quando você tem 3 filhos, a estabilidade só não paga suas contas e você precisa dar uns pulinhos para sobreviver, né? Exatamente. Então, eu contei um pouco da história, então até eu amadurecer a ideia para sair, foi muito baseado na confiança das pessoas que estavam me chamando para trabalhar com elas, né? O Fabrício, né? No conhecimento deles de mercado, na própria pessoa, no conhecimento deles em relação à tecnologia, no caráter, tudo, uma série de coisas. Então, eu tive essa coragem e migrei para a iniciativa privada. Foi a primeira vez que eu mexi no meu LinkedIn em 10, 15 anos. Caramba. Dei um tapinha lá, dei uma arrumada. Antes mesmo de eu começar na Cover, eu já tinha uma proposta financeiramente superior da Cover para poder ir para uma outra empresa. E eu falei, caraca. E é difícil ter uma semana que não apareça pelo menos 2, 3 empresas que estão pedindo para trabalhar, seja do Brasil. Essa semana apareceu da Ucrânia, dos Estados Unidos, de fora. Então, tem muito. Então, o que eu percebo olhando o mercado hoje, a partir de 2 anos, voltando para a iniciativa privada, é que o mercado está muito aquecido. Porque, ao mesmo tempo que você tem muito programador, e o que me conduziu a ter esse network na iniciativa privada e a sair do concurso foi os problemas no software dos outros, a gente vê que tem muita gente também que não tem tanto compromisso, assim, o cara vende a coisa e pegou o dinheiro e tchau e benção. Então, eu acho que o mercado está muito aquecido. O que eu percebo? Se a gente pegar aí a stack de desenvolvimento de Java front-end, o que você precisa ter para ser um programador front-end? O link que você compartilhou é gigantesco. Todo mundo sabe aquilo tudo? Não. Alguma noção é importante ter? Mas o que eu acho mais importante? Eu acho que você tem que ter um comprometimento. Um comprometimento, uma responsabilidade com aquilo que você está fazendo, com aquelas pessoas, com aquele time que você está engajado. Eu acho que você tem que ter uma capacidade de ser autodidata, porque, cara, nós temos tudo aí na web, você tem milhões de cursos, você tem você tem o Pluralsight, você tem o próprio Google, você tem blogs, você tem o Udemy, você tem o Alura, front-end, master, com os melhores profissionais do mundo, ensinando você aquelas tecnologias, às vezes os próprios criadores da tecnologia, dando um curso, que às vezes você paga R$25 no curso.
Às vezes você tem uma assinatura de $30, mas você tem, todos esses caras, ele tem Twitter, os caras que criaram essas bibliotecas, o Dan Abramov lá, o criador do React, por exemplo. Ele até botou um post que eu achei fantástico um dia desse no Twitter, que, apesar de não programar em React, eu sigo ele lá. E é que eu gosto de seguir os bambambãs aí. Os heads da comunidade, que você começa, você tem pelo menos uma noção para onde o mercado está indo e você consegue prever alguma coisa, apesar de não ser certo. Sim. Então, essa coisa da single page applications, isso é uma coisa que já vem se desenhando ao longo do tempo, né? Legal. É só clicar os grandes plays. E ele colocou uma coisa assim, coisas que eu não sei. Porque hoje em dia é muito exigido coisas que você sabe. E ele botou assim, coisas que eu não sei. Pô, o cara é tido como bambambam do React. Eu não sei, eu sou um zero esquerda em linha de comando, eu não sei isso, não sei aquilo. E aí um monte de gente desses caras grandes começaram a botar coisas que eles não sabem. E isso é mega confortante, porque você olha um cara que se destaca em uma determinada posição, chega até o cara que trabalha do seu lado, e eu trabalho com pessoas que eu considero muito inteligentes, mentes brilhantes. Você fala, caraca, mas ao mesmo tempo ele tem um conhecimento que você tem outro e que ele não tem. E que eu acho que o grande diferencial está na sua capacidade de buscar o conhecimento, de aprender. Então, porque está tudo aí. Então, se você tem disposição, eu acho que é uma área que tem que ter disposição, hoje em dia você tem o conhecimento nas suas mãos. A gente vai, você cria os links e quando precisa você vai lá e abre e se aprofunda. Então, acho que essa capacidade de ser autodidata, ela é fundamental, porque o mercado vale a pena? Vale. Mas eu acho que eu estou falando assim, por onde eu vejo que pode haver uma diferenciação, justamente na persistência, não somente na inteligência, eu acho que na dedicação, eu acho que isso faz muita diferença. Então, eu acho que o mercado está aí bombando, pelo que eu percebi, está bombando. Sempre recebendo proposta de emprego, a galera. Então é muito confortante saber que tem muita área para trabalhar, que tem muita gente trabalhando. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que tem muita gente no mercado que não tem tanta qualidade, isso te dá espaço para trabalhar. E ao mesmo tempo que tem muitas pessoas com muita qualidade, você tem talvez a maior comunidade de desenvolvimento e o maior ecossistema de desenvolvimento que existe, talvez seja com JavaScript. É difícil você aparecer com um problema lá no Stack Overflow que você vai botar, aqueles problemas vai ser novo, que ninguém nunca teve ele ao longo desses anos de desenvolvimento de JavaScript. Então você tem muitas mentes brilhantes a seu favor, e você tem um ecossistema gigantesco a seu favor. Como é que o JavaScript explodiu e virou essa, digamos assim, teve esse alcance que tem hoje? Aí se você olha, por exemplo, se olha um NPM da vida, um Yarn, um gerenciamento de pacotes, quase tudo que você quiser implementar, você vai no NPM, você já tem alguma biblioteca implementada. Você tem que saber filtrar, muitas dessas coisas já são código aberto, a grande maioria, então você tem uma grande comunidade, você tem uma grande ecossistema, você tem uma grande empregabilidade, porque você tem um JavaScript separado em todos os lugares. Então, e você tem uma facilidade que a linguagem você pode começar nela de maneira incremental. Então, eu acho que, para mim, vale a pena. Para mim, vale a pena. Para mim, vale a pena, assim, pensando por esse... Legal, Daniel. Aí, mano. Legal, Daniel, legal. Daniel, cara, vou abrir aqui para perguntas aqui do pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, manter aqui no chat. Se eu souber responder, tem isso. O papo aí. Fique à vontade aí para perguntar. O Carlos está perguntando aqui. Vocês entendem frameworks como algo localizado por regiões? Entenderam. Entenderam que os frameworks são localizados por regiões, tipo Europa e América, usam muito o Angular, o React. Eu tenho uma pequena parcela na América do Sul, ou Vue é forte no Oriente. Você tem essa visão? Eu não tenho regional de setorização? Não, eu não tenho exatamente esse dado, não, mas vale uma pesquisa, por exemplo, se procurar lá o site do GitHub, ele publica um reporte anual a respeito da comunidade de desenvolvimento em si, né? Então, é o Octoverse. Essa informação pode ser que tenha alguma coisa lá. Existe o Stack Overflow Insights também, que é um reporte do Stack Overflow também, que mede, que faz algumas medidas assim a respeito da adoção da linguagem, framework, tudo que você possa imaginar. E tem um site também, que esse é um dos mais legais que eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que pode dar essa estatística para o amigo que está perguntando, que eu não sei exatamente. Deixa eu te falar aqui. Eu vou mandar o link aqui. Achei. Stateofjs.com. E ele, inclusive, aqui
tem uma parte que é relativa a dados demográficos, às tecnologias, então isso pode estar lá. Deixa eu Compartilha aqui com a gente, aqui no link, aqui com o chat, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui, que aí tem vários insights legais lá, inclusive de média de salário, preço. O que eu vejo muito também, assim, eu vejo muito, pelo menos as coisas que eu vejo de LinkedIn, né, estou olhando o mercado, eu vejo que o React aí está dominando aí, né, assim, o pessoal tá usando bastante o React, as principais vagas aí, o mercado está falando muito sobre o React, né, o Angular logo em segundo e o Vue em terceiro, assim, se eu pegar aí um ranking das três, assim, React, Angular e Vue aí, né. O Vue um pouco menor, né, para falar a verdade, eu nunca programei em Vue, né, conheço um pouco, tem algumas coisas na Integros aqui legadas de Vue, que a gente, de vez em quando, olha e dá uma olhada, acaba mexendo e tal. Nunca programei nada do zero, digamos assim, né? Mas eu já operei uma coisa em Vue. Mas eu vejo muito disso aí, o React em primeiro, e inclusive Europa e Estados Unidos, né? E o Angular logo depois, assim. Mas eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo, com certeza. Eu estou mandando outro link aqui, por exemplo, dentro desse report aí do State of JS, tem os front-end frameworks, por exemplo. Então, se você for olhar aqui, se você medir por uso, é o que você falou, React 80%, 56% Angular, Vue, terceiro por cento vem o Svelte. Mas se você medir lá à direita por interesse e satisfação, o Svelte está na frente. Então, em muitos lugares, o pessoal não imaginava que pudesse aparecer um outro framework, mas um framework JavaScript que pudesse acrescentar alguma coisa, e o Svelte está um pouco assim em evidência, como se ele pudesse ser um novo player que possa crescer ao longo do tempo. Entendi. Dentro desse cenário. Legal. Então você vê que o Svelte ele lidera em satisfação e interesse, apesar de ser o quarto mais usado. Isso pode apontar possíveis tendências, então é legal de manter um olho nesse cara, por exemplo. Pô, legal esse site. Bem legal. Assim como é legal de manter o olho, por exemplo, no WebAssembly, né? Que a partir hoje em dia os browsers e eles já estão implementando o quê? JavaScript nativo e o WebAssembly. O WebAssembly é um formato de bytecode binário que não é, digamos assim, que você vai programar em WebAssembly, mas você vai programar em diversas linguagens, já tem para Rust, C++, que ele compila para o WebAssembly e o browser sabe executar aquele bytecode binário nativamente. Então, os browsers agora já estão, os que já implementam, né, executam JavaScript de maneira interpretada e o WebAssembly, que é um binário que tem que abre um leque de performance muito grande para aplicações que precisam disso, por exemplo, edição de vídeo, tratamento de imagens. E o WebAssembly, apesar não é projetado para ser um substituto do JavaScript. Na verdade, existe até uma interoperabilidade, eles são feitos para trabalhar juntos, dependendo do cenário. Então, acho que dos caras que eu tenho acompanhado aí, importante de manter um olho para frente, eu acho que o WebAssembly é importante manter, eu tenho me interessado pelo Svelte também, dar uma acompanhada no Svelte, eu acho que é interessante também. Legal, cara, legal, bacana. Cara, o Rodrigo fez uma pergunta aqui, ele perguntou o que você acha dessa onda de micro front-end. Em que sentido? Rodrigo, se você quiser dar a palavra aí, fica à vontade também, tá? Sei que você está no áudio aí, pode ficar à vontade. A utilização de múltiplos frameworks, front-ends, etc., na mesma aplicação. No final é tudo JavaScript, né? Tudo é transpilado lá para o JavaScript. Mas você tem aqui, esse botão aqui funciona melhor se for Vue, o menu vou fazer aqui em Angular, o widget de comunicação eu vou fazer no Svelte, eu preciso que isso daqui rode rápido, eu vou fazer em Solid. Cara, aumenta o nível de complexidade e tem muitas aplicações maiores indo por esse caminho, né? Preciso fazer dashboard, eu vou usar um método de renderização mais rápido, vou fazer CRUD básico, tabelão, vou para esse caminho aqui. Como é que você enxerga essa salada de fruta aí, do ponto de vista de desenvolvimento e talvez do ponto de vista de business aí, ter que manter tantos conhecimentos? Eu nunca trabalhei especificamente dessa forma. Eu acho que depende de alguns fatores, né? Eu acho que depende do nível de fragmentação que você vai ter. Por exemplo, você está falando de uma página.
mas essa página vai ser só essa página, e esses componentes que você fez aí para essa página, eles vão ser reutilizados em outros lugares, é uma coisa. Você tem uma aplicação completa, fragmentada, aí tem que ver o nível disso. Por exemplo, o Nubank, ele tem o aplicativo dele, que eu acho que, se não me engano, é em React Native, mas uma parte mais nova está implementada em Flutter, e os caras conseguiram fazer um roteamento que combina React Native com Flutter, e funciona muito bem, mas o Nubank tem um time, tem grana, tem estrutura para bancar essa, digamos assim, essa fragmentação e esses times, né? O que não é um cenário tão fácil. Você achar, às vezes, um profissional que tem uma competência para desenvolver uma aplicação em nível empresarial em uma determinada tecnologia, às vezes não é tão fácil. Você ter 2, 3, 4, eu acho que você tem que ter uma estrutura para isso, tem que ter uma tomada de decisão consciente. Eu nunca trabalhei dessa forma. Eu acho que tem que ser uma coisa muito, muito, muito bem pensada. Mas, por exemplo, às vezes acontece da gente ter... hoje em dia você tem a especificação, por exemplo, de Web Components nativa, né? E aí a gente, igual dentro de um site que a gente estava trabalhando recentemente, a gente precisava fazer um simulador. O site era um site HTML normal, a gente precisava desse simulador com alguma inteligência, com alguma dinâmica. Você acompanhou. A gente fez ele em Angular, publicou ele como um Web Component, um padrão nativo que o browser entende, e sem a dependência do Angular, a gente tem o simulador, isso é uma caixinha dentro do browser com uma inteligência, seria uma micro aplicação ali dentro. Mas, em relação a grandes aplicações, assim, com esse nível de fragmentação, Julio, eu não tenho nem essa experiência, nem esse conhecimento para te falar assim, para te dar uma opinião precisa. Eu acho que depende muito. Eu acho que quem faz isso tem que ter condição de bancar essa estrutura, né? O exemplo, eu estava vendo esse exemplo do case do Nubank, mas o Nubank é gigante. Os caras têm dinheiro pra caramba, né, cara? Tem dinheiro, tem time, tem time. Tem galera. Aqui no estado você vê parecido com isso. Às vezes o cara faz uma coisa, refaz, muda, mistura, mas tem de grana para bancar tudo aquilo. Então, não é o cenário de todos, né? Exatamente, eu concordo com a sua fala. Já vou fazer mais uma logo aqui para emendar, então. E com esse cenário que a gente tem aqui particularmente falando com a web, né, de Core Web Vitals e o Google penalizando a experiência do usuário, né, o tempo de renderização, o tempo de primeiro contato, pintura da maior área lá, várias métricas, versus usar o React aí, que é talvez o segundo framework mais pesado que tem, com 160 e poucos bytes para baixar o React, numa condição que a gente tem aí um celular Moto G, alguma coisa, num 3G na roça, etc. É uma linguagem que voa, mas ela voa em países de primeiro mundo, tal. Se a gente vai utilizar sistemas mais lentos aqui, ter baixa conectividade, etc., a gente fica um pouco pior. E o Google cobra isso da gente. E aí existem soluções tipo Solid lá, que tem 4K, é um framework que roda praticamente JavaScript nativo, né, que é o mais leve que você poderia ser na execução. Como é que você vê isso, cara? Assim, como que a gente vence o desafio de ser rápido, sendo que cada vez mais que você vai avançando com os frameworks ou com as grandes libs, né? O React não é um framework. Com essas grandes libs, a gente está dando mais peso para a parada, né? Qual que é o balanço que você vê disso daí? Olha, eu acho que isso deve ser uma preocupação de todo programador front-end, a questão da performance. O que acontece? Você tem esses grandes frameworks aí que, na verdade, todos eles estão caminhando dentro de um sentido de... Eles têm essa preocupação. Se você vê, por exemplo, o Angular, você programa ele no modo debug sem as otimizações, sem a compilação ahead of time, AOT, você tem megas de código rodando. Então, aí quando você roda o Webpack com a compilação ahead of time, você reduz para poucos K. A eliminação de código morto. Então, os próprios frameworks eles estão trabalhando, e alguns até se reescrevendo para permitir que isso seja feito. Por exemplo, o Angular, ele reimplementou o compilador do Angular todinho. Agora a gente tem um compilador lá, que é o Eve, que é outro compilador. Justamente para poder você ter um framework mais enxuto. Eu, sinceramente,
se você pega assim e fala, olha, você tem o React que vai renderizar 100K e o Angular que vai renderizar 120, 130, 140, eu acho que esses casos, no fim das contas, vão fazer pouca diferença em relação à experiência que você vai proporcionar ao usuário. Você pega um Svelte, que eu estou falando aqui, por exemplo, ele é menor do que porque o Angular é maior que o Vue, que é maior que o React, o Svelte é menor ainda, ele é quase, o framework praticamente desaparece durante a compilação, fica só o JavaScript. Então, fica bem pequeno. Uhum. Eu acho que essa medida é a gente... Primeiro, o que eu quero fazer? Tem coisas que você consegue fazer com um framework mais simples, usando libs e usando alguma coisa mais simples. Tem coisas que você não consegue, não tem jeito. Qual é o caminho que eu adoto? Aquela ferramenta que eu sei que vai resolver aquele problema, e como é que eu posso investigar e otimizar essa ferramenta e esse desenvolvimento e a publicação desse código para que ele fique mais performático. Aí você conhecer digamos assim, o framework, conhecer a estrutura, a arquitetura que você está trabalhando, por exemplo, você quebrar a sua aplicação em módulos e fazer um lazy load dos módulos, você trocar aquela biblioteca, você fazer um inspect do seu bando, do seu compilado, e você vê que a biblioteca, o Moment.js, ela vai ocupar 400K, e se você mudar para outra que faz a mesma coisa para aquilo que você quer, você vai usar 30K, e se você remover a biblioteca, você vai gastar 1K, porque você está usando um tiro de canhão para matar uma formiga. Então, eu acho que então, essas boas práticas relativas à performance, seja o framework que qualquer um deles, você vai ter nas comunidades. Já vi na comunidade de React, vejo muito na comunidade de Angular, o Angular, inclusive, por ser um framework mais parrudo, ele precisa muito disso, ele precisa que você, no fim das contas, use o que você precisa, porque ele é muito grande, né? Então eu acho que parte muito disso, você usar a ferramenta que você precisa para fazer o que você precisa, que você sabe que ela vai resolver. Se você puder escolher entre uma que seja menor ou mais performática, você fazer essa seleção e você fazer um tuning ali, um ajuste fino. Eu gasto, às vezes, muito tempo fazendo isso aí, sabe? Como é que você vai publicar? Como é que vai ser fragmentada essa aplicação? Como é que você vai deixar isso em cache? Você tem maneiras de resolver. Por exemplo, hoje você tem as PWAs, que são as Progressive Web Applications, que utilizam um recurso que já tem nos browsers, que são os service workers, que você consegue fazer um caching background, e você, por exemplo, tem uma primeira renderização um pouco maior, e depois você consegue ter todas as requisições ali cacheadas, com estratégias de cache, que você consegue simular até uma instalação num dispositivo móvel, como se fosse uma aplicação nativa, e uma aplicação rodando no browser, sem a barra de navegação, dentro do WebView. Então, eu acho que enquanto não tem aquela solução mágica, enquanto todo mundo não tem uma internet maravilhosa, enquanto existem frameworks que a gente precisa, que eles são grandes, eu acho que o segredo está buscar a otimização ali dentro do que a gente pode fazer. Eu gasto um tempo com isso aí, os meninos que trabalham comigo sabem. Eu gosto. Submeter o seu site, o seu aplicativo, tem algumas ferramentas, né, tipo aquele do próprio Google lá, esqueci o nome agora, estou vendo a logomarca, mas não estou lembrando, do speed test, então, que vai te dar um report do que pode ser melhorado, o que pode ser aprimorado. Então, eu acho que o caminho é esse. Show de bola. Cara, legal, Daniel. Legal, obrigado aí pela contribuição. Espero que... Alguém tem mais alguma pergunta? Fica à vontade aí, a gente vai seguindo. E não, mas aí também a gente tem a comunidade lá, a gente tem o grupo lá do WhatsApp, né? Qualquer dúvida aí, a gente vai interagindo por lá. O Daniel vai estar por lá também. Eu acho que a gente pode bater no papo e tirando dúvida e fazendo network pelo grupo do WhatsApp. Eu acho que todo mundo está incluso nele. Se não tiver depois, você pode me mandar um e-mail aqui que a gente inclui, a gente pode fazer esse bate-papo. Cara, eu vou te agradecer muito, Daniel, assim, pelo nosso bate-papo, mas antes de finalizar aqui, queria falar com vocês aqui que a Tegros, ela está com vagas em aberto, tá? Muito mais nessa área, né? A gente tem vagas de full stack, a gente tem vaga de web design, a gente tem vaga de DevOps, né? A gente está sempre tendo vaga aqui para front-end também. Fica à vontade aí, se vocês tiverem interesse de participar do nosso processo seletivo ou conhecer alguém também que queira, fique à disposição. Eu vou colocar o link aqui, né? Depois eu boto lá no nosso grupo do WhatsApp, todo mundo está. Deixa eu colocar aqui, ó. Tegros.io, tegros.club.io. Aí lá vocês vão encontrar, a gente está sempre botando diversas vagas lá de emprego, inclusive
o que o Daniel falou aqui, a aula que o Daniel deu para a gente aqui, a gente usa bastante, vai usar bastante esse conhecimento, né? Fiquem à vontade lá de fazer a inscrição e conhecer alguém, fiquem à vontade também de passar, beleza? E Daniel, cara, finalizando aqui, brigadaço aí pelo seu tempo, cara. Foi um papo bastante enriquecedor, né? A gente, ficou aí. A hora passou rápida, cara. Eu tava aqui, né? Não, vamos falar aqui 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, rapidinho, batendo um papo. Porque a gente foi falando, você foi falando dos históricos, e a gente conseguiu agregar bastante conhecimento aqui. Que bom que ficou gravado, cara, que vai ter coisas aqui que eu vou ter que escutar mais umas vezes aqui para poder fixar um pouco na cabeça, tá? Mas obrigado aí a todos que participaram e estão aí com a gente com esse tempo, tá? Obrigado aí pelo tempo de vocês, mais uma vez aí, contem com a gente, contem com a Tegros, né? Bacana participar. E espero aí em breve aí vocês aí nos eventos que a gente tem. A gente tem um FICBING também, a gente está passando essa fase, está fazendo esse teste, né? Da primeira vez a gente está fazendo online, mas a gente tem um FICBING também, em loco também, né? Então a cada 15 dias a gente vai voltar, passando só essa fase da Omicron dar uma baixada, né? As coisas estabilizarem, para voltar aqui, a gente encher aqui de gente aqui para poder falar sobre o assunto, tá? Vocês também estão bastante convidados. Beleza, pessoal? Obrigado aí, Daniel, mais uma vez. Deixa as considerações finais aí para você. Obrigadão. Beleza. Não, só quero agradecer a oportunidade aí. Para mim é um prazer poder colaborar aí com a galera, especialmente com a galera que está chegando, né? Digo assim, os novos aí não se intimidem com tanto de coisas, escolham alguma coisa, tenham foco, se dediquem, que naturalmente o conhecimento vem chegando. Não se deixem intimidar, não. Show de bola. Obrigado, pessoal. Boa noite aí mais uma vez e tenham uma ótima semana. Beleza? Um abraço.